Yari da Z, que é o Ryzen. Hoje é dia de quinta 12 e vocês irão conhecer os terríveis relatos do naufrágio do USS Indianapolis, o maior ataque de tubarões da história. O navio USS Indianapolis tinha como missão secreta entregar componentes da bomba atômica no ano de 1945, que seria lançada em Hiroshima. Após fazer essa entrega, se dirigiram para o USS Idaho, onde praticariam tiros rumo a Okinawa e se preparariam a uma invasão ao Japão. No meio do caminho, mais ou menos entre as Filipinas e Guam, ele foi atingido por 2 torpedos japoneses, e esse navio enorme, que tinha 183 metros de comprimento, afundou em menos de 20 minutos. Ele tinha cerca de 1.200 tripulantes e no naufrágio mesmo, 300 homens perderam a vida. Os 900 homens restantes agora estavam à deriva no meio do Oceano Pacífico, sem perspectiva de resgate, até porque a missão era secreta e ninguém sabia da sua localização com exatidão. Infelizmente, isso garantiu que os sobreviventes vivessem o maior pesadelo de suas vidas. Assim que foram lançados na água, alguns foram queimados com o óleo quente do navio. Lowell Dean Cox foi um dos marinheiros sobreviventes. Ele foi arremessado para a água quando o navio foi atingido por torpedos, assim como narra ele. Eu finalmente ouvi alguns gemidos, grunhidos e gritos. Nadei e consegui chegar a um grupo de 30 homens e fiquei por ali. Nós pensávamos que se pudéssemos aguentar por alguns dias, eles nos encontrariam. Mal imaginavam eles que o pior estava por vir. Centenas de tubarões foram atraídos para o local diante daquela carnificina e eles entraram no chamado frenesi alimentar. Afundamos à meia-noite. Vi um na primeira manhã, depois da luz do dia. Eles eram grandes. Alguns deles, eu juro que tinha 4,5 metros de comprimento. Eles estavam lá toda hora, principalmente se alimentando dos cadáveres. Graças a Deus, havia muitas pessoas mortas flutuando na água. Mas logo, eles vieram atrás dos vivos também. Estávamos perdendo 3, 4 homens a cada noite e dia. Estávamos constantemente com medo, porque os víamos o tempo todo. A cada poucos minutos, víamos as suas barbatanas. 1, 2 dúzias de barbatanas na água. Eles apareciam e empurravam alguns homens. Eu fui empurrado pelos tubarões algumas vezes. Você nunca sabia quando eles iriam atacá-lo. Alguns dos homens batiam na água, chutavam e gritavam quando os tubarões atacavam. A maioria decidiu se juntar em grupo, para eles era a sua melhor defesa. Mas cada ataque enchia a água de sangue, os gritos, os salpicos, assim mais tubarões vinham. Nessa água limpa você podia ver os tubarões circularem, então de vez em quando, como um raio, alguns deles vinham direto e pegavam o marinheiro e o levavam para baixo. Um deles veio e levou o marinheiro ao meu lado. Era toda hora alguém berrando, gritando ou sendo mordido. Antes de continuar com os relatos, pessoal, se puder, se inscreva aí, eu faço vídeos todos os dias, deixa já o seu gostinho para fortalecer o trabalho, tá bom? Sob o sol quente, aqueles homens estavam sem água e comida, alguns morriam de sede e outros de insolação. Você mal conseguia manter o seu rosto fora da água. Era tão quente que orávamos para escurecer, e quando escurecia, orávamos pela luz do dia, porque ficava tão frio e os nossos dentes rangiam. Lutando para ficar vivos, desesperados por água doce, eles eram aterrorizados pelos tubarões a todo instante. Alguns sobreviventes começaram a delirar. Muitos começaram a ter alucinações, imaginando ilhas, que eles estavam em contato com submarinos amigos e que estavam vindo para o resgate. Cox lembra um marinheiro que acreditava que o Indianapolis não tinha afundado, mas ele estava flutuando embaixo da água. A água potável era mantida no segundo convés do nosso navio. Um amigo meu estava alucinando. Ele decidiu que iria até o segundo andar para tomar um copo da água. De repente, o seu salva-vidas estava flutuando, mas ele não estava mais lá. Então, apareceu dizendo quão boa e legal era aquela água e que devíamos dar uma bebida. Ele estava bebendo água salgada, é claro. Ele morreu depois. E à medida que os dias e as noites passavam, mais homens morriam. Então, 4 dias após o naufrágio, um navio que estava de patrulha passou por eles e foi embora. Eles acharam que eles não tinham sido vistos, mas mais tarde, naquele mesmo dia, um hidroavião maior foi enviado até eles para o resgate. O cara na escotilha do avião ficou ali acenando para nós. Foi quando as lágrimas vieram e nossos cabelos se arrepiaram, e a gente sabia que estava salvo, sabia que tinha sido encontrado. Pelo menos, esse foi o momento mais feliz da minha vida. Os navios da marinha seguiram para o local e começaram a procurar os grupos de marinheiros espalhados pelo oceano. Durante todo o tempo, Cox simplesmente esperou, assustado, em estado de choque, às vezes perdendo a consciência e recuperando ela. Escureceu,
e uma forte luz do céu de uma nuvem desceu, e pensei que fossem os anjos que estavam chegando, mas era o navio de resgate que estava iluminando o céu para dar esperança a todos os marinheiros e para que soubessem que alguém estava procurando por eles. Em algum momento durante a noite, eu lembro que braços fortes estavam me puxando para um pequeno barco. Só de saber que eu estava salvo era o melhor sentimento que podia ter. De uma tripulação de quase 1.200 homens que estavam no navio, 900 que sobreviveram ao naufrágio e tiveram que passar esses 4 dias esperando o resgate, apenas 317 sobreviveram. À procura de um bote expiatório, a Marinha dos Estados Unidos colocou a responsabilidade pelo desastre no capitão Charles McKeven. Ele estava entre os poucos que conseguiram sobreviver. Durante anos, ele recebeu correspondências de ódio enviado pelos familiares dos sobreviventes. Ele foi indiciado em uma corte marcial por irresponsabilidade como o capitão do navio e colocaram toda a culpa em cima dele. Mas o próprio capitão que lançou os torpedos em cima do navio do USS Indianapolis defendeu ele. Disse que o navio japonês estava tão bem posicionado que era impossível ele ter desviado, mesmo se ele andasse em zigue-zague. E o capitão McKeven, ele tinha pedido escolta, só que foi negado. O USS Indianapolis tinha mandado pedidos de SOS antes do navio afundar completamente, só que a marinha ignorou. Por algum motivo eles não levaram a sério. McKeven, esse capitão, recebeu tanta correspondência, tanta carta dos familiares culpando ele pela morte dos tripulantes, que ele tirou a própria vida. Em 1968, ele deu um tiro na própria cabeça com um revólver, e na mão dele ele segurava um marinheiro de brinquedo, simbolizando os tripulantes que morreram. Da equipe sobrevivente, incluindo o Cox, no qual eu falei os relatos dele aqui, eles fizeram campanha durante décadas para o capitão ser absolvido, e ele foi absolvido só 50 anos depois do naufrágio. Depois do resgate, Cox passou semanas no hospital. O cabelo, as unhas das mãos e dos pés caíram. Ele diz que foi decapado pelo sol e a água salgada. Ele ainda tem cicatrizes. A maioria dos sobreviventes desenvolveram síndrome do pânico, tiveram insônia, ficaram completamente traumatizados com o acontecido. Pelos relatos que você viu, dificilmente uma pessoa sairia lúcida de uma situação como aquela. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva no canal, vai me incentivar muito a continuar. Deixa o seu gostinho, comenta aí. Vou ficar muito feliz em saber sua opinião sobre esse caso. E, wablabdabdab!